Prosseguindo no estudo de História da Igreja 2, estamos na página 16 do nosso livro, vamos ao item 7 do material didático, lactância. Bom, na aula anterior nós vimos o início da perseguição de Diocleciano. A princípio ele estava perseguindo os pastores, a liderança, exigindo que se entregasse os livros sagrados, acreditando que se ele eliminasse a liderança e também os textos sagrados, ele acreditou que ele poderia então acabar com esse, entre aspas, problema chamado cristianismo, ok? Mas a partir do ano 303 da era cristã, ele já começou a fazer uma perseguição maior. E Lactâncio, eu coloquei para vocês que viveu do ano 240 ao ano 320 da era cristã, ele era um professor de retórica, ele não era um professor de teologia, ele não era aprofundado no tema escrituras sagradas, doutrinas. Até a enciclopédia católica critica Lactâncio por isso, mas em termos históricos ele é uma pessoa importante, ok? Nós veremos que, infelizmente, ele é contado entre aqueles bispos, entre aqueles cristãos que, infelizmente, adoraram os deuses para não morrer. O que nesse período agora que nós vamos estudar, principalmente nos 30, 40 anos seguintes, vai haver muito conflito na igreja por conta desses bispos que, durante a perseguição, nada sofreram em termos de perseguição, porque aceitaram cultuar os deuses. Enquanto outros pastores tiveram que fugir e viver nas catacumbas, nas montanhas, para não morrer. Bom, então ele era professor de retórica e em 303 da era cristã perdeu o seu posto de professor durante a perseguição de Diocleciano, ou seja, durante exatamente essa perseguição agora que nós estamos vendo que, como eu disse para vocês em outro momento, foi a pior perseguição da história do Império Romano. Essa é a 9ª perseguição religiosa. Se formos contar a perseguição de Nero, que não foi uma perseguição religiosa, essa seria a 10ª perseguição. E essa perseguição ela é interpretada até que ela foi profetizada no Apocalipse. Porque no Apocalipse, Jesus falou para a igreja de Esmirna, na sua carta, que ela sofreria uma perseguição de 10 dias. E esta perseguição ela é interpretada como sendo a perseguição de Diocleciano, que durou 10 anos, ou seja, os 10 dias seriam um símbolo de 10 anos, ok? Que vai do ano 303 até o ano 313. O comentário prossegue. Mais tarde, como acontecido com Eusébio, foi acusado de ter participado de culto pagão para não morrer. E como eu disse para vocês, essa acusação partia principalmente daqueles pastores que fugiram para não morrer, porque nós vimos que tem, veremos mais à frente aí também casos de pastores que fugiram. Quando eles voltaram, que a perseguição terminou ou deu uma amenizada, porque nós veremos também que a perseguição ela foi crescendo dentro do império. Ela começou numa parte e alguns cristãos foram acusados de incendiar um prédio do governo. Certamente foi algo falsificado, mas não é impossível que algum cristão tenha se desviado, que fosse um falso crente e resolvesse incendiar. Mas tudo indica realmente que foi algo forjado para prejudicar os cristãos. Por quê? Durante 40 anos, antes de Diocleciano, a igreja teve um período de paz. E, novamente, nós sabemos, nesse período, que a igreja se desenvolveu muito. Alguns historiadores até apontam que, nesse período, a igreja chegou a enriquecer. E já surgiram alguns templos suntuosos. E alguns
bispos, alguns pastores teriam começado a se destacar. Infelizmente, quando a igreja se envolve com política, com riqueza, desculpe, nesse período ainda não estou envolvido com política, mas estavam envolvidos com riqueza, a igreja começou a enriquecer. Então, quando chega essa perseguição, muitos pastores têm que fugir. E o que ocorre? Esses pastores que aceitam adorar o demônio para não morrer, o que eles faziam? Eles tomavam igrejas, ok? Mas também porque, infelizmente, a prosperidade trouxe um enfraquecimento espiritual. Então, esse Lactâncio, em 303, ele escreveu uma obra intitulada A Obra de Deus, onde faz uma apologia do cristianismo. Entre 303 e 311, escreveu 4 obras: As Institutas Divinas, sobre a maneira pela qual morreram os perseguidores, da ira de Deus e da obra das mãos de Deus. Bom, essa obra Institutas Divinas eu coloquei lá no grupo para vocês. Eu coloquei ela dividida. Depois vocês podem ler, é uma obra interessante, né? Eu comento. Sua obra principal, As Institutas Divinas, foi publicada em 7 volumes. Os 3 primeiros volumes eram uma refutação ao paganismo e oferece uma apresentação sistemática dos temas da apologética cristã primitiva. Os livros 4 a 7 representam uma filosofia da religião que enfatiza a adoração verdadeira do único Deus, a justiça, a conduta moral e a imortalidade da alma. Em sua obra sobre a maneira pela qual morreram os perseguidores, descreve os maiores perseguidores da igreja e as suas mortes horríveis, né? Entre eles Nero, que acabou correndo risco de vida e alguns dizem que teria cometido suicídio, e ele vai citando na história. Essa parte da obra é um pouco parecida com uma obra de Tertuliano, em que ele fala o seguinte, também escrevendo uma apologia ao cristianismo, ali próximo do ano 207 da era cristã. Ele aponta para o passado, escrevendo ao imperador, e diz, olha, observe, os imperadores que nos perseguiram estão na lista dos piores imperadores da história de Roma. E claro, vai citando Nero e outros, né? Então ele fala, perseguição aos cristãos foi obra de homens loucos, né? Ok? O comentário prossegue. Em sua obra Da Ira de Deus, descreve a punição divina aos homens que escolhem o caminho mau. E em sua obra, Da Obra das Mãos de Deus, descreve o corpo humano como uma maravilha das mãos de Deus e que descreve a sua sabedoria, ou seja, o corpo humano, ele mostra a sabedoria de Deus. E isso no ano 303, 304 da era cristã, que ele está escrevendo essas obras, né? Agora, compare com os dias atuais, quando o conhecimento sobre o corpo humano cresceu muito. Hoje nós sabemos detalhes sobre o DNA humano, o que ocorre quando um vírus invade o corpo humano, em que o corpo humano ele tem as células, chamadas células de memória, que elas são enviadas para estudar a estrutura daquele invasor, estudar o código genético daquele invasor e guarda, né, memoriza aquele código para posteriores invasões, né, desde que ele consiga vencer. Se não conseguir, acaba morrendo, né? Mas aquele que vence o vírus, ele tem aquilo guardado na memória. Então isso seria, vamos dizer, um grande avanço quando comparado àquele período, né? Bom, como eu disse para vocês, a Enciclopédia Católica, ela comenta sobre Lactâncio, dizendo que teologicamente ele deixou muito a desejar em termos de doutrina, mas em termos gerais ele foi, ele escreveu coisas importantes.
Nós veremos que Lactâncio, ele entra para a história quando ele vai para a Inglaterra, ele fica junto com o pai de Constantino, que era imperador de uma das regiões do Império. Lá, porque o pai de Constantino, chamado Constâncio, ele era um imperador mais tolerante com os cristãos, inclusive evitando perseguir os cristãos, mesmo tendo uma ordem do imperador maior, que era Diocleciano. Porque Diocleciano, como o império era muito grande, o império estava sendo atacado por bárbaros, com invasões, então Diocleciano começou a dividir o império. Ele divide em 2, depois divide em 4. E a parte que coube a Constâncio, pai de Constantino, foi a região da Inglaterra, em norte da Europa, ali, norte da França, a Normandia, e nessa região a história diz que os cristãos sofreram menos. Bom, há outras partes do Império, infelizmente, os cristãos sofrerão muito.